Vamos lá, gente, para a nossa próxima aula do dia, que é o quê? História, né? Então, vamos lá. Na página 10, né? Vamos lá. Vou começar aqui. Na 7, a continuação da página 9, tá bom? Aí vocês devem responder aí. Vou ler para vocês. Você conhece algum evento festivo ou religioso que seja associado aos ciclos da natureza? Troque ideias com os colegas e o professor sobre o assunto, depois anote o que descobriu. Então, se você conhece algum evento festivo ou religioso, tá? Aí você vai colocar que esteja associado aos ciclos da natureza. Bom? Vamos lá. O assunto rendeu muitas conversas em sala de aula, e uma delas era sobre o interesse dos povos antigos pela observação do céu. A astronomia e a marcação do tempo. Marina, que já visitou um planetário com seus pais, ficou muito interessada no que a professora contou sobre as formas como os povos antigos observavam o céu e a natureza para calcular o tempo. Professora, você falou em estruturas para estudar o céu. Como seriam elas? Elas são como os observatórios modernos. Fez uma pergunta, né? Novamente aqui. Isso mesmo, mas foram construídas muito antigamente. Para exemplificar o que dizia, a professora Nádia mostrou aos alunos duas imagens de construções antigas utilizadas para calcular e organizar o tempo. Então, vocês estão vendo aí, né? As 13 torres de Chanquilo, no Peru, e as estruturas metálicas conhecidas como Stonehenge. Aí vocês estão vendo essas duas imagens aí. Ela contou que as estruturas poderiam ser um conjunto de grandes pedras alinhadas ou edifícios construídos contendo câmaras, janelas e espaço que coincidiam com o nascer do Sol e da Lua em determinadas épocas. Dessa maneira, os povos da antiguidade sabiam determinar o período do ano ou do ciclo em que estavam. E por falar nisso, vocês sabem o que é astronomia? A pergunta da professora Nádia gerou uma grande discussão na sala. Cada aluno queria falar o que entendia por astronomia. Na 8, aí você deve responder aqui. O que você entende por astronomia? Aí você vai responder o que você entende, tá? Desse assunto. A professora explicou que a astronomia é a ciência que estuda as estrelas e os planetas e os seus conhecimentos no espaço. Esse conhecimento nasceu da necessidade dos grupos humanos de encontrar formas de medir a passagem do tempo. Ela explicou também que há cerca de 20 mil anos, grupos de caçadores e de coletores já faziam a medição do tempo, contando os dias entre as fases da Lua por meio de marcações em gravetos, pedras e ossos. Então, aí vocês estão vendo a representação de marcadores de fases da Lua, né? Agora, vamos lá aqui, ó. A posição do nascimento do Sol e as fases da Lua foram e continuam a ser utilizadas como formas de contar o tempo. Mas, a partir da observação do céu noturno, diversas civilizações perceberam que o movimento de outros corpos celestes poderiam estabelecer marcos temporais para calcular os meses do ano e as estações. O Sol e a Lua, vamos agora para uma pergunta, né? O Sol e a Lua também foram, ao longo do tempo, utilizados pelos seres humanos para outros fins, como a localização. De que maneira esses corpos celestes podem ser utilizados para essa finalidade? Aí você vai colocar a sua resposta. A turma ficou curiosa para saber de que maneira os saberes desenvolvidos pelos povos antigos
se mantiveram preservados nas culturas atuais. Para isso, a professora decidiu fazer exemplos de algumas culturas do Brasil. Vamos lá. A preservação dos saberes antigos. Massaro e os amigos sabiam quanto as novas tecnologias e as formas estabelecidas de marcar o tempo faziam parte da maioria das comunidades do país e do mundo. Mas, de que maneira a compreensão dos ciclos naturais se mantém preservada na sociedade atual? Meu avô me contou que hoje em dia as novas técnicas e tecnologias estão muito presentes nas atividades do campo. É verdade, Urbano? Mas, vamos falar aqui. É verdade, Urbano, mas ainda há muito dos saberes tradicionais nas práticas cotidianas do campo. É mesmo, professora. Os indígenas, por exemplo, costumam se guiar pelos saberes tradicionais para fazer suas hortas, pescar e organizar as atividades cotidianas. Com a ajuda de Ita, a professora Nádia explicou que nas sociedades tradicionais, como a indígena e a quilombola, a forma de organizar e marcar o tempo ainda está associada a saberes e modos de fazer muito antigos, de modos de fazer muito antigos. 10. Você já estudou em outros anos sobre as comunidades tradicionais. A partir dos seus conhecimentos, de que maneira essas populações preservam seus saberes? Aí você vai registrar, tá? De acordo com os saberes antigos dos grupos tradicionais relacionados à passagem do tempo, os movimentos do Sol e da Lua e as épocas de chuva, de estiagem que ocorrem ao longo do ano, são elementos que regulam as atividades cotidianas, as festas e ritos e as atividades de subsistência, como a coleta e a agricultura. O conhecimento das fases da Lua pelos povos indígenas permite saber, por exemplo, quais espécies de peixes são mais abundantes em certas épocas do ano. Aí vamos aqui agora para a página 13. Na agricultura, por exemplo, as comunidades tradicionais buscam fazer preparo da terra durante o que chama da época de seca. Entre os meses de maio e julho, nos meses seguintes, começa o plantio de vários produtos, como o feijão, a mandioca, o milho, a melancia, o amendoim e muitos outros. A colheita só ocorre no início do ano seguinte, quando começa o período conhecido por eles como épocas das chuvas, quando há as cheias dos rios. Então, a época das cheias e secas dos rios, vocês estão vendo aí na primeira imagem, e para os grupos indígenas, né, e ribeirinhos. Aí vocês estão vendo na próxima página, na próxima figurinha aqui, né, nessa imagem aqui. Vamos lá. De maneira geral, os saberes antigos que surgiram com a observação da passagem do tempo por meio da natureza permitiram a essas comunidades praticar atividades que respeitem o manejo e o restabelecimento da fauna e flora do lugar em que habitam. Na 11. Qual é o significado da palavra manejo? E de que maneira ela pode contribuir para a preservação do meio ambiente? Então você pode pesquisar no seu dicionário, se você quiser pegar o dicionário, você vai colocar o significado da palavra manejo, tá? E aí você vai colocar e de que maneira ela pode contribuir para a preservação. Vamos para 12. Apesar das modernas tecnologias, há outras comunidades e grupos que utilizam a observação da natureza para organizar suas atividades?
Então, há outros grupos, comunidades que utilizam a observação da natureza, né, para organizar suas atividades, no caso, suas atividades cotidianas. Troque ideias com colegas e o professor sobre o assunto. E depois anote o que descobriu abaixo, tá? Vamos lá? As crianças ficaram encantadas com o que descobriram. Por isso, a professora Nádia decidiu apresentar à turma mais informações sobre o assunto. Muito bem aqui, ó. Nessa página, na página 14, tem um relato aí, ó, né, ó. Um relato indígena sobre a passagem do tempo. Eu vou ler com vocês, tá? Leia o relato que a professora Nádia encontrou sobre o modo como os indígenas atuais compreendem a passagem do tempo, apenas observando o céu noturno e a natureza. No relato, há uma conversa entre Diego, um pesquisador, e Maiaru, um indígena do povo Camaiurá. Aí, Diego: e tu tem relógio? Eu tinha, agora não tenho. Pessoal, troca, né? Quando eu chego aqui com um relógio bom, o pessoal fala que vou trocar. Tá bom, não vou falar nada, né? Troca. Por que tu acha que o pessoal gosta tanto de relógio? Porque o pessoal, para saber hora, né? Para pescaria, acordar de manhã, com a hora, né? Faz tempo, não. A gente acordava cedo. A gente saía fora. A gente olhava estrela, né? Estrela, aquele. Eita, agora vamos lá para esse nome. Iautattai. Iutatai. Com esse daqui que a gente sabe hora. E com aquele negócio que passa por aqui também, né? Caminho das almas? Como é que chama? Isso, aquela. Fica bem aqui, próximo do horizonte norte. Já vai ficar amanhecendo. Já é 3 horas. Aí você olha aqui, ó. Aqui é 2 horas, né? Aí a gente fala, quando fica aqui, a gente está amanhecendo, né? Já é 3 horas. Eu já estou levantando. Com o relógio é mais fácil, né? É mais fácil, mas se não tivesse o relógio, o pessoal ainda sabe, né? Sabe. Ele sai fora e vai olhar a estrela. Já está meia-noite, está quase amanhecendo. Ainda tem relógio, ainda tem negócio. Também para nós, aquele negócio, contador de hora. Não, contador do dia, né? Amanhã vai cantar bem cedo. Cri, cri, cri. Tipo, eu não sei como que chama aquilo ali. Um grilo, assim? Isso, grilinho, pequenininho. Aquele que conta a hora. 2 horas, ele já vai começar a cantar devagarzinho. 3 horas, já vai e aumenta. 4 horas, não para mais. Com esse aqui, a gente sabe hora também. Então, vamos lá. Com base nesse diálogo aqui, nesse relato, vamos responder aqui. De acordo com o relato, quais são as formas tradicionais do povo Camaiurá para marcar o tempo? 2. O texto apresenta as maneiras por meio das quais se manifesta a diversidade do entendimento do tempo entre as culturas indígenas e não indígenas. Quais são elas? Então, por qual meio? Lá, vamos aqui de novo, deixa eu ler de novo. O texto apresenta as maneiras por meio das quais se manifesta a diversidade do entendimento do tempo entre as culturas.
Aí tá falando indígena e não indígena. Quais são elas? Aí você vai apontar aqui, tá bom? Quais, no caso, as diferenças, né? A cultura indígena e não indígena. No relato, há a convivência de tecnologias modernas e tradicionais para a marcação do tempo. Por qual motivo os indígenas, mesmo utilizando a observação da natureza, interessam-se pelo relógio? 4. Na sua opinião, quais seriam as diferenças entre as tecnologias modernas e as tradicionais na marcação do tempo? Aí você vai colocar a sua opinião, a diferença. Os saberes tradicionais podem ser considerados por muitas pessoas que não são parte da cultura. Algo inexplicável. Você conhece algum saber popular que seus pais ou avós preservavam ao longo do tempo e que trazem alguma curiosidade? Se preciso, converse com um familiar sobre o assunto e anote o que descobrir em seu caderno. Depois leve para a sala e compartilhe com os colegas. Então, algo inexplicável, né? Alguns saberes tradicionais que os seus pais, seus avós ficaram sabendo ao longo do tempo, né? Então, aí fala aqui, ó, saberes popular, tá? Aí você vai registrar no seu caderno, tá bom? Se não tiver, não tem problema. Os alunos se divertiram muito ao lerem um relato. Então, Ita desafiou os colegas ao tentar descobrir a passagem do tempo pelo som do ambiente, assim como os Camaiurá fazem com os grilos. Será que você conseguiria? Vamos lá agora. O desafio que Ita lançou para os colegas parecia ser algo muito difícil de ser realizado. Mas com um pouco de paciência, silêncio e atenção, ele mostrou como poderia ser fácil. Nas cidades e no campo, os sons são parte do ambiente. Alguns deles podem ser mais audíveis em alguns períodos do dia. De manhã, por exemplo, o som das aves ou do início do movimento das pessoas. E automóveis que pode representar que o dia está começando. Ok, então vamos lá. Você consegue perceber a mudança nesses sons ao longo do dia? De que maneira? Pense no lugar onde você mora e tente lembrar de quais são os sons mais comuns e determinados em determinados horários. Escreva-os abaixo. Então, no período da manhã, da tarde e de noite. Tá bom? Os sons mais comuns dentro desses períodos aí. Na 3. Em sua escola, é possível identificar a passagem do tempo por meio dos sons? Em alguns momentos do período escolar, você e seus colegas poderão fazer silêncio para perceber quais sons estão presentes. Depois anote aqueles que podem identificar a passagem do tempo entre o início das aulas e o intervalo e o fim da aula. Aí cada um vai colocar o que acha melhor, tá? Dentro do que está sendo solicitado aqui. Depois da atividade, os colegas de Ita ficaram fascinados em perceber como é possível identificar momentos diferentes do dia, apenas ouvindo os sons do nosso entorno. Você conseguiu também perceber isso? Então, gente, essa é a nossa aula de história do dia 17. Qualquer dúvida que surgir, pode me mandar mensagem que eu estarei aqui para ajudar vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau!